Amém? E estou aqui para te fazer um convite agora. Eu quero identificar as pessoas que estão nos visitando essa noite. Você que não é membro desta igreja, tem vindo aqui, mas não frequenta as nossas células e não é membro desta igreja, eu queria que você levantasse a sua mão para receber um presente, uma lembrança. Amém? Alguém ali? Fique com a mão levantada. Vou pedir para você ficar com a mão levantada até que você receba uma sacolinha como essa que está na minha mão aqui, na minha mão esquerda. Pessoas à minha direita e à minha esquerda aqui. Quando você receber essa sacolinha, você pode abaixar a tua mão, que eu vou dar uma orientação bem bacana para você. Então, vocês que estão nos visitando, você está recebendo aí, além de um presentinho, uma lembrancinha bem bacana. Você está convidado ao final do culto de hoje. Aqui à minha esquerda, logo após essas paredes aqui, tem uma sala aqui à minha esquerda para receber você. Uma sala muito especial para te receber. Ali você vai fazer um lanchinho muito rápido, tomar um cafezinho muito rápido e bater um papo também rapidinho, ok? E na ocasião, você vai receber um mega convite como esse que está aqui na minha mão. É para o Impulse, é uma programação que foi feita, construída, pensada em você. Você que levantou a sua mão, você que está nos visitando, você pode pensar assim, mas pastor, você nem sabia que eu vinha? Você que pensa, eu não sabia, mas Deus sabia e você está aqui, amém? Então você vai receber um convite mais do que especial. Pergunte lá, ok? Fique curioso e pergunte do que se trata isso aqui, Impulse. É uma programação super especial para você que está nos visitando hoje. Ela foi feita pensando em você, amém? Final do culto, os voluntários vão indicar a você onde fica essa sala. Você vai sair desse prédio, ir para o prédio anexo e vir para essa sala aqui acima, ok? Fique com Deus, aproveite o culto, que Deus preparou algo maravilhoso para nós essa noite. Amém, igreja? Boa noite, graça e paz. Você pode fechar seus olhos um pouquinho, quero estar orando com você antes de lermos a palavra do Senhor, amém? Fecha os teus olhos. Deus, eu te louvo por este momento, mas antes de tudo, quero declarar que Tu és bem-vindo, Espírito Santo, neste lugar. Fala aos nossos corações, Senhor, fala aos corações de cada um aqui presente, o coração de cada um aqui presente, Deus. Me use segundo a Tua vontade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Que bom estar com vocês essa noite. E eu quero fazer uma reflexão, quero te levar a refletir um pouco sobre algumas coisas da nossa vida. Todos nós já passamos por momentos marcantes na nossa vida. Eu já passei, você já passou. Aqueles momentos intensos, maravilhosos, que sentimos na hora do louvor, na hora de uma pregação. Já tivemos em congressos, né? Onde a euforia é acesa na nossa vida. Momentos únicos, momentos que nos marcam. E quem nunca teve um momento desse? Todos já tiveram um momento como esse. Mas eu quero levar você a refletir essa noite, que esses momentos nós chamamos de experiências com Deus, e eles são ótimos. A sua experiência nesses momentos do louvor, no momento da palavra, talvez num congresso, talvez num final de semana, fortalece a sua caminhada. Muito bom. Mas ser cristão não está ligado apenas em experiência. Ser cristão é uma jornada com Deus. E uma jornada, ela não pode estar presa a pequenos momentos, talvez não pequeno, mas um modo de dizer. Uma jornada, ela não está presa em experiências de um dia, ou experiências de uma semana, de um final de semana, de uma noite. Uma jornada fala de vida, fala de dia após dia. Abra a tua Bíblia no livro de Jó, capítulo 42.
vamos estar lendo algumas passagens, alguns versículos. Diz o seguinte a palavra do Senhor: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito: eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora aos meus olhos te veem. Essa passagem, ela nos leva a um momento crucial da vida de um homem. E quando nós falamos de jornada, quando nós falamos de uma vida com Deus, não teria um personagem melhor do que Jó. A história de sofrimento que Jó passou, parece que foi coisa rápida, de um mês, talvez de um ano. Mas alguns historiadores falam que a história, o sofrimento de Jó, durou 10 anos. Uma jornada. E nós encontramos aqui um homem que no final da sua vida, no final de um processo da sua vida, no final de uma crise, onde ele olha para os seus pastos e vê o gado que ele tinha, todos deitados, todos mortos. Olha para dentro de casa, não tem mais os seus filhos. Olha para o seu próprio corpo, vê a doença sendo espalhada. Jó vivia um momento intenso de sofrimento, mas Jó, no momento crucial da sua vida, ele fala que a base do conhecimento que ele tinha de Deus não era mais de boatos. Ele fala que a base do conhecimento que ele tinha de Deus não era de pessoas que falavam a ele. Hoje nós temos a internet, você pode conhecer Deus até, entre aspas, na internet. Mas Jó, o que ele fala aqui, que ele conhecia Deus não de boatos, não de ouvir falar, mas sim de ter vivido um momento com Deus, uma jornada. Não só uma experiência. Em 10 anos, Jó, com certeza, ele teve várias e várias experiências. E ali ele percebe que a partir daquele momento, que a gente vamos olhar nos próximos versículos, você pode olhar depois, Deus começa a restituir tudo que ele tinha perdido. Ali ele começa a entender que Deus estava mostrando quem ele era. Gente, é fácil você falar assim: eu acredito em Deus, eu confio em Deus, quando as suas contas estão pagas, quando você tem um emprego, quando você olha para dentro de casa, tem saúde. Mas nos momentos difíceis, às vezes nós questionamos Deus, porque vivemos presos apenas a experiências. Eu não estou dizendo que experiência não é bom, é ótimo você ter uma experiência com Deus. É importante que você tenha todos os dias uma experiência com Deus, mas ela não define tua vida cristã. O que vai definir a sua vida cristã é uma jornada, é uma vida vivida com Deus. E essa jornada, ela é feita por Deus, meu irmão. Nunca vamos determinar, nunca vamos talvez nem entender algumas coisas na nossa vida. Era o que Jó viveu naquele momento. E na jornada Deus mostra verdadeiramente quem ele é. Jó estava com a vida toda destruída, mas ele percebeu que no momento crucial da sua vida, Deus o levantou pelas mãos. O que nós precisamos entender essa noite, que ser cristão é se sujeitar a uma jornada. Você consegue me entender o que é uma jornada? A jornada não é um dia na presença de Deus. Uma jornada não é um retiro no final de semana, um encontro no final de semana, não é uma semana de oração, não é uma noite de vigília. Ser cristão é viver dia após dia, permitindo que Deus te conduza segundo a vontade dEle. E aí a tua mente pode estar cheia de coisas, cheia de pensamentos, cheia de frustrações, cheia de sentimentos contrários.
Mas o que vai trazer essência para a tua vida não é conhecer Deus por boatos. Eu sou da época que devocional, acho que nem celular a gente podia ouvir música, acho que não tinha. Acho que não, certeza, é época do Walkman, alguma coisa assim, né? O mais antigo sabe o que é isso. Mas a devocional, antigamente, era pegar a Bíblia, ler a palavra de Deus, falar: Senhor, abra minha mente, me mostre o que eu preciso entender, tirar uma lição daquilo que você leu e sair para o seu dia a dia e colocar em prática. Isso é devocional. É muito mais fácil hoje ouvir, não é não, irmão? É muito mais fácil você pegar o teu celular e ouvir alguém fazer uma devocional. Ele está tendo uma experiência com Deus. Você pode até ter, mas não será o suficiente para você, porque é algo muito pessoal de você e Deus, algo muito único. Você precisa entender que uma jornada não é conhecer Deus de ouvir falar, não é conhecer Deus em um dia ou então numa noite, é conhecer Deus no seu dia a dia. Isso é essencial. Para que você possa entender isso, o apóstolo Paulo, ele fala assim: eu aprendi a estar bem em todas as situações. Um homem que foi perseguido, que foi preso, que apanhou, mas ele estava firme, porque ele sabia que a vida dele não se resumia em experiência. O apóstolo Paulo tinha certeza que era uma jornada, e tudo aquilo fazia parte da sua jornada. Eu não sei como é os seus dias, como tem sido os seus dias, desculpe. Eu não sei se doença entrou na tua casa, estamos vivendo um tempo de pandemia, perdemos pessoas queridas, amigos, conhecidos, parentes. E se não olharmos para essa situação como uma jornada de vida, nós vamos desesperar. Nós vamos correr um grande risco de perdermos a essência da nossa vida. Falando de jornada, eu quero refletir com vocês uma história tremenda que é na palavra de Deus, em Atos capítulo 8, abra a tua Bíblia lá em Atos capítulo 8, Atos 8, versículo 28 em diante. Deixa aberto aí em Atos 8, 28 em diante. Quando a gente olha para as declarações do apóstolo Paulo, que ele fala que está bem mesmo diante das crises, revela que ele também tinha uma vida de altos e baixos, ele tinha uma vida de incertezas, diante das situações que ele vivia no momento, não da certeza que Deus estava com ele. Isso faz parte do nosso dia a dia, mas nós encontramos aqui no livro de Atos capítulo 8, como Deus age na nossa jornada. Atos 8 diz o seguinte, versículo 28, o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai ao lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, esse se acha deserto. E ele se levantou e foi, e eis que um eunuco, alto oficial da rainha da Etiópia, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera andar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, na sua carruagem, vinha lendo o livro do profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha. Correndo Filipe, ouviu a ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explica? E convidou Filipe a subir e a sentar junto a ele. Vamos parar aqui. Essa história conta a história de um homem, um eunuco, que tinha ido a Jerusalém para cultuar a Deus. Naquela época, a Etiópia ainda era um território grande, forte, e alguns relatos nos revelam que as escrituras
chegou até a África através da rainha de Sabá. Quando a rainha de Sabá esteve com o rei Salomão, ela levou alguns escritos para a África, e aí eles tiveram contato com o Evangelho, tiveram contato com as Escrituras, desculpa. E aí aquele eunuco estava em Jerusalém, tinha ido para cultuar. Com certeza ele teve uma experiência naquele culto. Ele foi para receber a palavra, ele foi para orar, ele foi para ter um momento com Deus. Mas a história nos revela que ao sair de Jerusalém, ele sobe na sua carruagem e começa a ler o livro de Isaías. E justamente nesse versículo, no versículo 32, que diz o seguinte: ele foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe pregaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra é a sua vida é tirada. Aquele homem estava lendo o livro de Isaías, mas nada ele entendia. E o que nos revela aqui que esse homem tinha ido até Jerusalém para cultuar. Teve uma experiência com Deus, mas não entendia nada do que ele foi fazer, da sua vida, do que ele estava fazendo, aliás. A história nos conta que ele sobe na sua carruagem, de volta no caminho, Felipe é incomodado pelo Espírito Santo de Deus, e Felipe começa a correr atrás daquela carruagem e pede para subir. O que nós encontramos aqui, um homem saindo de Jerusalém, cheio de incertezas. A vida dele era cheia de incerteza, mas ele precisava de uma mudança. O que ia mudar as incertezas, tirar as incertezas da vida daquele homem, era a jornada que ele precisava viver com Deus. A nossa vida ela é cheia de incerteza, e a única coisa que pode mudar as incertezas da nossa vida é entender que não vivemos apenas de experiências, mas a nossa existência é fundamentada em uma jornada com Deus. Se você ficar olhando para as crises, se você ficar olhando para o seu dia a dia, se você ficar olhando para o que está acontecendo no mundo, a tua vida vai se encher de incerteza, meu irmão, e esse medo vai tomar conta, esse medo vai te destruir, e você vai deixar de olhar para a jornada, que é o seu dia a dia com Deus. Aquele eunuco, ele saiu de Jerusalém totalmente cheio de incerteza, de incompreensão da sua vida. Aquele homem não sabia como seriam os seus próximos dias. Isso é real na sua vida, na minha vida. Quantas vezes você pega a palavra de Deus, começa a ler e não entende? Quantas vezes você já leu a Bíblia todinha, mas não entendeu nada? Quantas vezes você abre um versículo, você lê o capítulo todo e diga: Senhor, não entendi nada. Dessa mesma forma estava esse africano, esse eunuco. Ele estava lendo, mas não entendia. Ele estava lendo, mas não entendia. E ali o seu coração estava cheio de angústia. Mas ele não parou, ele não desistiu, ele estava tentando, ele estava lendo até o ponto de chegar ao entendimento. Você não vai chegar a lugar nenhum, se não continuar tentando. Sabe o que eu quero que você entenda? A sua vida cristã não se resume em experiência, mas a sua vida cristã se resume na sua vida com Deus em uma jornada, então você tem que continuar tentando. Hoje está ruim, mas amanhã vai estar bom, mas amanhã está pior, mas eu não vou desistir. Por que a enfermidade entrou na minha casa? Eu não entendo, mas eu não vou desistir. Por que eu estou assim hoje? Não sei, mas não vou desistir. Aquele africano, aquele eunuco, ele não desistiu. Deus sabe dos lugares da tua vida que você tem as suas dúvidas. Deus sabe onde há dúvida no teu coração. Deus sabe das suas incertezas. Deus sabe dos teus medos, mas você não pode desistir diante das suas incertezas.
Você não pode desistir de Deus, você não pode desistir da caminhada por causa do teu medo. A única coisa que paralisa um homem, a incerteza, é o medo. Não tenha medo do amanhã. Como o pastor Júnior falou, nós estamos vivendo aí uma crise assim, terrível nos últimos 40 anos, verdade. Você vai no supermercado todo dia um preço, você pega o dinheiro, não dá mais para comprar mais nada. Há uma incerteza, como vai ser o amanhã? Há uma incerteza no teu coração, será que eu vou conseguir chegar lá? Era a mesma incerteza que havia no coração daquele homem. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus procura pessoas que, mesmo sem entender, pessoas que continuam tentando. Quantos você conhece que já esteve aqui sentado nessa cadeira e não estão mais? Dá para contar nos dedos? Você conhece? Sabe por que eles não estão aqui? Não é porque eles são fracos, são piores, não. Porque eles não entenderam a jornada com Deus. Muitos talvez viveram de momentos, de euforia, de experiências, e não entenderam que ser cristão é uma jornada. E por isso saíram. Ou talvez estão em outra igreja, ou até no mundo. Vai ser do mesmo jeito, meu irmão. Ser cristão não se resume, não define apenas no seu domingo, não define no culto de domingo ou no culto da semana. Precisamos entender que há um plano de Deus para a nossa vida. Apóstolo Paulo, ele fala no livro de Colossenses capítulo 1, versículo 9, ele fala: eu não canso de orar, para que transbordeis do pleno conhecimento da vontade de Deus, em sabedoria e entendimento espiritual. Quando o apóstolo Paulo fala isso, ele está dizendo para você o seguinte, meu irmão: fique quieto, não desista. A sua vida não é feita de experiência, a sua vida é marcada pela jornada. Quem conduz a tua vida é Deus. Precisamos entender isso, porque dias piores virão, meu irmão. Vai vir, porque é a volta de Jesus, é sinal da volta de Jesus. E aí você não pode desistir. O que Felipe faz? Nós encontramos aqui Felipe correndo, sobe naquela carruagem, senta com aquele homem e começa a ensinar, começa a falar o que estava escrito no livro de Isaías. Mas para isso ter acontecido, foi necessário que aquele homem, que era um homem bem sucedido, um homem que era um homem de confiança da sua rainha, que provavelmente estava numa carruagem bonita de 4, 5, 6 cavalos, precisou se submeter a Felipe. Ele poderia ter sido arrogante, ele poderia ter falado assim: você vai me ensinar o quê? Porque ele tinha uma posição ali, diante da sociedade. Ele poderia ter sido arrogante. E você precisa ter cuidado, meu irmão, com o êxito. O êxito em algumas áreas da sua vida. Porque o êxito ou o sucesso em algumas áreas da sua vida pode te deixar arrogante em outras. Eu não preciso. Todos nós precisamos de ajuda. Enquanto estivermos aqui na terra, estaremos aprendendo. E você precisa entender isso essa noite, que por causa da humildade daquele homem, houve uma mudança na sua vida. Você precisa hoje entender que um Felipe vai correr atrás de você. Esse Felipe não é um homem, esse Felipe é o Espírito Santo de Deus. Porque o único propósito dele esta noite é mudar a tua vida, levar você a entender que é uma jornada, não simplesmente um momento de experiência com ele. O que te faz forte diante das guerras é entender que ser cristão é ter uma vida com Deus.
E aquele homem, ele foi humilde o suficiente para reconhecer que precisava de uma ajuda. Por que eu estou trazendo essa palavra para você esta noite, meu irmão? Talvez você pode ter alguma decepção aqui no futuro com alguém, com um irmão, não sei, e querer procurar outra igreja. Meu irmão, não vá não. Deus te chamou para uma jornada. Deus não te chamou para experiências pequenas com Ele. Deus quer tocar a tua vida como Ele tocou a vida de Jó. Deus quer chegar no final da tua vida e falar: olha aí como eu cuidei de você. E você vai dizer: nossa, como é bom, Senhor. Eu te conhecia de ouvir falar, por boatos, eu conhecia pela internet, hoje te conheço, porque vivo a tua vida em mim. Ser cristão não se limita apenas em experiência. Aquele eunuco, ele poderia ter falado assim para Filipe: você não precisa subir, eu não preciso da tua ajuda, eu sou intocável. Quantas vezes nós falamos isso? Por causa das nossas convicções, por causa dos nossos pensamentos, nós falamos assim: eu não preciso da tua ajuda. E quando eu falo isso, não é você falar para alguém, mas é falar para Deus. É falar de como você está, abrir seu coração e falar assim: Deus, eu não aguento mais essa situação. Eu preciso entender a jornada, eu preciso entender o que Ele tem para a minha vida. E aí Deus só consegue entrar na tua vida se você abrir a porta da carruagem. E muitas das vezes parecemos aquelas crianças mimadas que segura a porta, birrenta, chata, travando a porta. O que eu quero que você entenda essa noite: a sua vida é essa carruagem, e Deus quer entrar na sua vida e te mostrar o que Ele tem para a sua jornada. Como o apóstolo Paulo nos ensina, há momentos altos, há momentos baixos, há momentos de alegria, de euforia, há momentos de tristeza, há momentos de dor, mas Deus sempre estará ali, porque é uma jornada, não uma experiência, uma vida toda. Essa semana morreu uma grande missionária americana aqui em Pernambuco, uma das cofundadoras do PV, Palavra da Vida, um dos maiores órgãos missionários do mundo que trabalha com jovens. Eles chegaram no Brasil, acho que na década de 40, e Deus a levou essa semana, com 82 anos. Minhas filhas tiveram a oportunidade de conhecê-la. Encerrou a jornada dela. Olha só, ela ministrou a minha vida, conheci em 97. Em 2019 minhas filhas conheceram. Ela pode dizer uma jornada com Deus? Pode? Pode. Ela tocou 2 gerações, a minha vida, a vida das minhas filhas. Pode ter tocado 4, 5 gerações no passado, desde 1940, tocando a vida das pessoas. Isso é uma jornada, isso é ter uma vida com Deus. O que você veio fazer na terra, meu irmão? Comer, ter experiências, perturbar as pessoas? Não, você veio para trocar vidas, para tocar vidas através do poder de Deus. Esse eunuco, ele teve essa grande oportunidade. Se você não está vivendo uma vida com Deus, você apenas está existindo. Deixe de existir e viva uma vida com Deus. Abra a sua carruagem, abra a porta. Deus é atraído por aqueles corações que se humilham. Se o meu povo, quem completa para mim? Pelo meu nome, se orar. Alguém fala bem alto, vamos lá. Se o meu povo e se converter do teu caminho, então, olha só, poderia ser bem maiúsculo: então eu ouvirei dos céus
e sararei a tua terra. Esse versículo está dentro de um contexto de uma história onde Deus estava trazendo uma disciplina ao povo de Israel, mas ao mesmo tempo dando uma palavra ao rei Salomão. Se humilhar, o conceito do mundo, se humilhar é passar vergonha, ser ofendido. Mas para mim, para você, se humilhar é reconhecer a soberania de Deus, o quanto Ele é grande. Se humilhar diante de Deus, então, Deus só vai se mover se você se humilhar diante dEle. Deus só vai se mover se você orar, se você botar o joelho no chão e falar: Deus, eu não aguento. Aí Deus vai começar a se mover. Ele vai te trazer para dentro da jornada que Ele tem preparado para você. A revelação não está nas experiências. A revelação da tua vida está na tua intimidade com Deus, na tua jornada com Deus. E aí você precisa entender isso. Deus procura corações que ainda estão tentando. Quem aqui está tentando? Como esse eunuco. Você tem que estar tentando. Diga: Senhor, eu não entendo nada, mas eu estou tentando. Senhor, eu não entendo nada, mas eu estou tentando. Senhor, eu não sei por que isso está acontecendo, mas eu estou tentando. Eu não vou desistir. Você pode dizer isso diante da guerra, diante da luta? Meu irmão, vai chegar aquele dia que você vai falar assim: Deus, onde é que tu estás? Eu não aguento mais. Eu já passei por isso, irmão. Por isso que eu entendo que é uma jornada. O que eu estou falando para você aqui não foi história que eu ouvi, é vida, experiências vividas. De gritar por desespero, diga: Senhor, onde está o teu trono? Eu quero ir até o teu trono. Ele nunca vai mostrar. Mas Deus, Ele se agrada. Deus se sente atraído por corações que querem ser movidos por Ele. Deus, Ele se sente atraído por corações que querem ser movidos por Ele. Pare de andar pelo teu achismo, pelo teu conhecimento ralo, fraco. Deixa Deus se mover. Deixa Deus te conduzir. A história nos fala que a carruagem continuou, e Filipe falando de Deus para aquele homem, e naquele momento, eles passam por um local onde tinha uma água, e o eunuco pergunta: eu posso ser batizado? Ele já estava entendendo que ele precisava se render a Deus, para que a jornada da vida dele fosse conduzida pela mão do nosso Senhor. E aí Felipe fala: por que não? Então desça. Ali eles param a carruagem, o eunuco desce, e ali ele é batizado. Pense comigo, como é feito um batismo? Segura na cabeça da pessoa, né? E a pessoa precisa ser inclinada. Significa que a pessoa se entrega totalmente às minhas mãos, ao meu controle, até descer as águas. Era isso que Filipe queria ensinar ao eunuco, que ele estava precisando entregar naquele momento a sua vida na mão de Deus e deixar que Deus o conduza. É isso que Deus quer fazer na tua vida esta noite. A nossa vida não se resume apenas em experiências, mas em uma jornada com Deus. Quer ser movido por Deus? Quer viver essa jornada? Então saia da sua arrogância e entre na total dependência. João 14,6 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Jesus, ele não está dizendo assim: eu sou o culto. Jesus não está dizendo assim: eu sou o momento de louvor. Jesus não está dizendo: eu sou o retiro. Jesus não está dizendo: eu não sou aquela pregação do YouTube. Jesus está dizendo: eu sou o caminho, a jornada. E se vier comigo, te mostrarei vida, e te darei vida em abundância, e te levarei até o Pai. Oh glória! Ele é direto. Não dá rodeio, não fica dizendo: não.
Jesus é o caminho, meu irmão. A sua jornada é o caminho, a sua vida é o caminho com Deus. Saia desse modelo cristão de experiências, de retetel. Aqui nem tem isso, graças a Deus, né? E dessas coisas. Eu era pastor da igreja, a irmã falou assim: pastor, vou sair daqui, aqui não tem revelação. Eu digo: ixi, sou péssimo nisso. Não tem retetel. A vida do cristão não se resume nisso, é uma jornada. E na volta de Jesus, Deus irá abrir o livro da vida, mas está toda a sua vida lá. E aí, o que vai estar ali no livro da vida? Precisamos entender essa noite que Deus tem uma jornada para você, e você não pode desistir por nada. O mais ruim que esteja, meu irmão, eu não sei como é que está a sua vida, se tem pessoas doentes dentro da tua casa. Você pode estar perguntando: por que eu estou dessa forma? Por que o câncer entrou na minha vida? Por que a doença entrou na minha família? Por que eu estou desempregado? Por que eu fali? Por que morreu? Eu não sei quais são as incertezas na sua vida, mas uma coisa é certa, que essas incertezas você precisa entregar ao Senhor. Abra o teu coração, como o eunuco abriu a carruagem para Filipe entrar. Abra o teu coração para que o Espírito Santo de Deus entre. Apresente a Deus todas essas incertezas e deixe Deus conduzir a tua vida, e entre nessa jornada que pode durar 30 anos, 40 anos, uma semana, eu não sei. É o seu tempo de vida aqui na terra, mas o seu tempo de vida precisa ser marcado por essa jornada. Guarde o que eu vou te dizer: você vai ter muitas experiências profundas aqui nessa igreja. Você vai ter muitas experiências lindas na hora do louvor, de chorar, de gritar: ah, Senhor, como eu te amo. Você vai ficar louco, mas você vai sair, e as suas incertezas vão continuar dentro de você, porque só a jornada, só uma vida com Deus pode te mudar. Não estou dizendo que a experiência é ruim, é bom. É bom quando você entra, sai daqui no domingo cheio de experiências com Deus. Mas precisamos entender que quando o Espírito Santo de Deus entrar na tua vida, vai clarear a jornada que Deus preparou para você. E aí Deus vai atualizar a sua forma de ver a vida. Ser cristão não se define apenas em experiências. Ser cristão é se sujeitar, se submeter a uma jornada de vida com Deus. Queria que você fechasse os teus olhos. Enquanto essa canção estiver sendo ministrada, deixa ela falar o teu coração. Enquanto essa canção estiver sendo ministrada, deixe Deus falar o teu coração. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas
para cá um pouquinho. Deus te chama hoje para uma jornada. Deus não quer que você viva apenas experiência. Deus quer que você chegue no final da tua vida dizendo, olhando para trás, dizendo: combati o bom combate. Vamos lá, gente. Você tem que dizer isso, você tem que saber. Combati o bom combate? Guardei a carreira? Não, como é que é? Diga bem alto, irmão. Guardei a fé? Ninguém sabe. Então eu vou te dar um desafio. Não vou dizer não. Você vai guardar esse versículo. Você vai procurar. Então eu não vou dizer onde é que está não. Porque Deus, Ele quer mudar a tua vida. Você vai sair daqui hoje com uma oportunidade de viver aquilo que Deus determinou para você. Não importa os altos e baixos, não importa a dor, não importa o sofrimento. Deus tem algo para você. Essa canção, ela fala isso: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, Ele te ama, meu irmão. Diga assim: Deus me ama. Diga: Deus me ama. Você pode dizer comigo? Diga assim: Deus me ama. Diga assim: Deus me ama. Diga mais uma vez: Deus me ama. Então por que ter medo da vida? Por que ter medo da crise? Deus tem uma jornada para você, e Deus vai mudar a tua vida. Aleluia. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Que palavra, meu irmão. Que palavra. Muito obrigado, pastorzão. Muito obrigado. A igreja pode sentar. Eu, há 2 domingos atrás, estava ministrando em uma igreja em Natal e conversando com o pastor daquela igreja. Ele, num dado momento, virou para mim e disse que o Deus que havia me chamado não havia se enganado. E hoje, ao receber essa palavra, pastor, porque eu não sei para quantos mais foram, imagino para muitas pessoas aqui, se não todos, mas para mim eu tenho certeza que foi. O Senhor foi boca de Deus, como sempre, quando tem a palavra do Senhor aqui no nosso púlpito. Muito obrigado mesmo, de coração. E lhe fala uma coisa: Deus sabe porque Ele chamou. Que Deus continue lhe abençoando de uma forma poderosa, ao Senhor, às suas famílias, a sua família, os seus projetos e tudo aquilo que o Senhor se envolver e fizer. Que a mão de Deus esteja sempre sobre a sua vida e de tudo que o Senhor fizer, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu disse a vocês que realmente isso é verdade, né? Acho que nos últimos 40 anos a gente não passou uma crise tão aguda, né? Tão diferente como essa agora, né? Mas olha como Deus é especial, né? Olha como Deus é cuidadoso conosco. Eu vou apresentar para vocês hoje 2 empreendedores aqui da igreja, amém? 2 empreendedores. Um deles é o Jadilson. Ele está aí, Jadilson? Está? Se ele tiver, levanta a mão que eu não estou vendo, viu? Se ele não tiver, não tem problema. Está aí, Jadilson? Não? Sim, ele está servindo, né? Muito bem. Jadilson, ele tem uma barbearia. Está aí, ó. Me ajudem aí. É Dido, é? É isso? Isso mesmo, ok? Dido Barbearia. Show de bola. Vou te falar onde fica. Eu não cortei o cabelo lá ainda, mas diante de vocês eu digo que meu próximo corte será lá. Amém? Meu corte é estiloso, dá para perceber, certo? Eu tenho certeza que o Jadilson vai fazer um ótimo trabalho. Eu não sei o nome daquela avenida principal que tem ali, talvez vocês saibam, mas tem um Mercadinho Gabriel,
naquela avenida lá em cima, assim, não tem? Mercadinho Gabriel. É em frente, a barbearia dele é em frente. Jadilson é um irmão aqui desta igreja, e seria muito inteligente da nossa parte priorizar, envolver, né? Ajudar os nossos irmãos, trocar serviços, né? Ter essa sabedoria aí, isso é agir de forma inteligente, amém? É o povo de Deus abençoando o povo de Deus, ok? Então, faça essa experiência. Eu não sei se ele corta cabelo de mulher, eu acho que não, apenas acho, não sei, mas enfim, faça a experiência, eu vou fazer e depois conto para vocês, amém? O segundo é o Sandro, casado com a Cris, e eles têm o Delícias da Cris, e eu posso falar muito bem, porque já comi muito de tudo que a Cris faz aí, raivinha, docinhos de todo tipo aí. Fica de pé aí, Sandra está aqui. Sandra, eu posso fazer um bullying com você? Posso? Pode fazer? Meus irmãos, olhe para Sandro, olhe para o Sandro ali. O que você acha? Se as delícias da Cris são gostosas ou não? Olha o Sandro aí, é uma delícia, eu já provei de todas elas. Da mesma maneira, você vai comprar, vai consumir, vai comprar, vai fazer aí alguma festinha, alguma confraternização, final do ano está chegando, enfim, delícias da Cris. Procure o Sandro, procure a Cris, eu garanto a você, falo por experiência, você não vai se arrepender. No último discipulado que eu tive com ele, eu fui para casa com um monte de coisa, passou muita coisa mesmo, viu? Levei muita raivinha, fora o que eu comi lá, comi um bocado de coisa lá. Quando eu cheguei em casa, eu fui procurar a raivinha de novo para comer, já tinha acabado, Antônio tinha comido tudo. Enfim, é desse jeito. Amém, meus irmãos? Então, procure o Sandro aí, procure a Cris, ok? Vá na barbearia do Jadilson também, vocês não vão se arrepender. Amém? Fique de pé, vamos encerrar o culto abençoado que nós tivemos hoje. Que cada um de nós tenha uma semana assim maravilhosa, que a nossa jornada na próxima semana seja abençoada, certamente de muitas lutas, de muitas batalhas, mas não tenha dúvida que você já venceu, amém? Amado Deus, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra, pelo teu evangelho que foi pregado aqui essa noite, Pai. Queremos dizer ao Senhor, nós não vamos desistir da nossa jornada, nós estamos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Quero te pedir, Senhor, que as tuas bênçãos, as consolações do teu Espírito Santo esteja sobre a vida do teu povo, da tua igreja, na mesma paz, na mesma segurança, na mesma harmonia que o Senhor nos trouxe até aqui essa noite. Assim, o Senhor possa nos levar de volta para os nossos lares. Eu faço esta oração em nome do nosso Filho amado, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo, e a igreja diz: amém.